como que eu faço para organizar o financeiro da minha empresa? Então tu diminui a tua empresa e continua tendo resultado. Para te ter resultado tem que diminuir a empresa, faturando aquilo que tu faturaria, mas com uma despesa menor. E o meu negócio suportar um endividamento, não tem o porquê tu não trabalhar com capital de terceiro. Primeiro é o fluxo, as margens do produto dele e o EBITDA. Só trazendo isso, que os dados eles precisam estar organizados, e com a IA hoje a gente tem a facilidade de poder transformar isso num dashboard de uma maneira simples. Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Como que eu faço? Meu nome é Alisson Pereira, sou empreendedor e hoje estou aqui com dois empreendedores que admiro bastante para falarmos sobre um assunto muito importante, o financeiro da empresa, tá certo? Estamos aqui com Júlio e César, da Pleno Gestão, uma consultoria especializada em reestruturação de empresas que atua direto dentro das empresas para organizar o caixa, profissionalizar a gestão e transformar o financeiro em alavanca de crescimento. Eles atuam desde empresas em crise, reestruturando passivos, recuperando margem, e até negócios saudáveis que querem sair da gestão familiar e virar uma gestão de resultados. Júlio e César, sejam muito bem-vindos ao podcast, tá? A gente se conhece aí dos bastidores, né? Mas eu sempre digo que cada episódio eu acabo conhecendo mais sobre a história da empresa, sobre detalhes às vezes que a gente não converse. Cada episódio tem sido uma aula e que a gente possa compartilhar com os empreendedores conhecimento que vocês nos trazem, tá certo? Então, todo episódio eu começo com uma pergunta para trazer a realidade e a prática, né, do dia a dia dos negócios. Então, eu vou começar. Como que eu faço para organizar o financeiro da minha empresa? E aí, tô apertado, tá? As contas não tão legais, né? Como é que eu faço para organizar? Como é que é o primeiro passo? Aí deixo para vocês, para quem quiser começar. Certo. Obrigado pela oportunidade, né? Vamos direto ao ponto, né? Normalmente, né, a gente chega, o empresário ele tem essa dificuldade para saber o que está acontecendo com a empresa dele, por que as coisas, por que não sobra dinheiro. O primeiro passo são 3 pilares, né? Nós enxergamos como 3 pilares, né? Quanto eu pago, quanto eu recebo e quanto sobra, né? E a gente sempre começa com um fluxo de caixa, a empresa faz o diagnóstico, coloca o fluxo de caixa a rodar, né? Mapeia os custos fixos e dali por diante tu começa a trabalhar periodicamente esse fluxo religiosamente, né? Trabalhando o dia a dia da empresa, fazendo as provisões, porque quando a empresa ela começa, normalmente quando ela começa vamos chamar assim, uma determinada crise, aos poucos o empresário tende a não olhar mais os números, né? Aqueles números eles não fazem bem e tu vai só decidindo o dia a dia, o dia. Vai tentando fugir. Isso. E aí, aí que começa a, vamos dizer assim, encrespar o problema, né? E a gente sempre costuma dizer, cara, volta às ferramentas, aquilo tudo que tu deixou para trás, normalmente as respostas estão sempre dentro da empresa. A empresa em algum momento ela já mediu, ela já controlou, né? Normalmente assim, e aos poucos ela foi perdendo isso. A gente traz de volta essa cultura de medir o dia a dia e de olhar o fluxo, tanto o fluxo do dia, da semana. A gente começa muitas vezes, né, César, a empresa ela tá um pouco míope, então ela olha só as contas do dia. Então o que a gente faz? A gente organiza o fluxo e olha a semana. Ali em diante, ali, muitas vezes tu começa a estender esse olhar, onde ela vai para 30 dias, 60, 90 dias. No primeiro, né, boa noite, agradeço aí a oportunidade. Tenho certeza aí que vai ser uma troca muito interessante. O fluxo de caixa em si, a gente sempre começa ele vendo a próxima semana, próximo mês, mas o tão interessante quanto é a gente conseguir medir o projetado e o realizado, né? Mapeia lá os custos fixos, joga e depois a gente começa a olhar com um olhar mais preciso, entender se aquilo ali é uma necessidade, não é uma necessidade.
E muito importante é entender se o que se realizou foi o que foi projetado. Porque a conta do ponto de equilíbrio, o cálculo de margem, ele estava lá naquele projetado. Sim. Então, se tu inicia desordenado, certamente aquele resultado não é o que tu projetou. E daí, volta de novo, coloca a bola no meio de campo e segue. Sim. Então, o fluxo de caixa é uma ferramenta imprescindível, o DRE é uma ferramenta imprescindível. Então, isso tem que ser fechado mensalmente, né? Analisado, corrige, ajusta as velas e vamos de novo. Sim. Não pode ser aquele documento que só o contador vai olhar. Exatamente. Tá certo, tá certo. Tem uma ferramenta que a gente fala muito, que é a conciliação, né? E nesse momento de crise é outra coisa que muitas vezes se deixa para trás, se larga muito na mão da contabilidade, faz só aquela conciliação contábil. E a gente sempre procura dizer assim, ó, cara, tem que fechar o caixa. O caixa é ruim de ver, mas nós temos que começar a fechar. A gente fecha ele diariamente para a gente poder entender quais são os gargalos, quais são aquela torneirinha que está aberta, e aí tu começa a de fato, né, olhar para dentro da empresa, né, identificar que dificilmente o financeiro é o teu problema, porque o financeiro ele é nada mais, nada menos que a ferramenta, digamos que ele é o mecanismo que controla as entradas e saídas da empresa. Sim. Ele não é a parte operacional. Então, a crise, quando a gente fala de uma crise financeira, essa crise, ela sempre é gerada por outro fator, normalmente por outro fator. Ou tu tem um problema de fornecimento, né, ou tem custos altos, ou tu está com um problema lá na tua parte fabril, se for uma empresa que tem a gestão fabril, né, ou tu tem problema de precificação, de mercado. Então, alguma coisa na tua cadeia que não está movimentando. É como o César falou ali, quando a gente fala de diagnóstico também, alguma coisa na tua cadeia não está bem, o mecanismo não está funcionando. Daí que acontece a história lá no contas a pagar, que meramente é o mais e o menos, né? Sim. Recebo numa Só ponta e pago na outra. Tá certo. Muito legal, já tivemos uma aula aí de ferramentas e números que a gente precisa olhar. E falando um pouquinho da Pleno Gestão, como é que surgiu a Pleno Gestão? Como é que vocês pararam nesse mundo financeiro aí e tem uma bagagem gigante, né, desse conhecimento, porque não é um assunto simples, né? Por vezes explicar isso para um empreendedor ali que tá, cara, no dia a dia também acaba sendo uma tarefa difícil. Mas como é que vocês acabaram parando e como é que surgiu a Pleno Gestão? Para que a gente possa entender um pouco mais e contextualizar. Isso. E as coisas, elas aconteceram um pouco... Elas foram acontecendo, né? Eu vim de uma indústria automotiva, né? O César também trabalhou na indústria automotiva. Embora a gente acabou se encontrando na consultoria em tempos um pouco distante, assim. Eu comecei 6, 7 anos antes ali. Mas em 2007 eu trabalhei numa empresa ao qual ela passou por uma crise. Eu trabalhei nessa época, eu trabalhei no financeiro, trabalhou por uma crise e nós começamos a fazer uma reestruturação, só a empresa mesmo pura fazer uma reestruturação, e ela estava dando certo. E por uma infelicidade, a gente acabou perdendo o proprietário da empresa, né, num acidente. E essa empresa ali na frente, ela fechou, né? Depois a gente saiu, ela acabou fechando. E aí eu e mais um colega da época, nós acabamos sendo convidados para trabalhar num escritório jurídico que tinha um núcleo de gestão, né? Na época, quando começou a lei de falências ali, estava no início da lei de falências e recuperação judicial, e a gente começou a trabalhar na reestruturação. E aí a gente ainda comenta, se a gente conhecesse a reestruturação... Com recuperação judicial na época. com recuperação judicial, que a gente acabou conhecendo 2 anos depois, provavelmente nós tínhamos ajudado aquela empresa a não fechar. E aquilo ali começou a trabalhar nós começamos a trabalhar muito isso e gostamos um pouco começamos a gostar dessa parte de consultoria mesmo. Atuamos nessa época ali, eu atuei em São Paulo, atuei em Santa Catarina, no Paraná.
com esse escritório e a gente trabalhou até 2015 com o escritório jurídico. E como comercialmente ficava difícil tu vender o jurídico, aí a gestão a gente acabou separando e nesta época, em 2015, nós montamos uma empresa, no qual o César veio trabalhar conosco e dali em diante começou a carreira de fato de uma empresa de consultoria pura, né? 2015 para cá. E há 3 anos a gente montou a Pleno Gestão. Sim, sim. Estamos aí. Show de bola, show de bola. E vocês já, que nem pegaram diversos ramos de empresas, né? Desde fábricas, enfim, lojas, de todos os ramos, assim, né? Quais são os maiores erros que os empresários cometem que acabam prejudicando o caixa e principalmente fazendo com que fiquem depois uma situação delicada no financeiro? Com tudo isso que vocês já passaram, o que vocês já identificaram assim, né? Porque esse é um conhecimento não só para quem daqui a pouco tá apertado, mas para que evite que outras pessoas também fiquem numa situação delicada, né? Por incrível que pareça, ainda independente o tamanho dela, pequena, média e até a grandes, Sim. faturamento é confundido com lucro, né? E tu começa a investigar, né? Aquela gestão, começa a observar gasto com pessoa física misturado com jurídica, não tem um DRE. Quando tem um DRE, ele não está segmentado, porque hoje, por exemplo, indústria, o próprio serviço, quando tu tem uma gama de prestação de serviço, uma gama de produtos, né, nesse mix, sempre teu produto ganha mais, tu ganha menos, e a gente identifica que é muito generalista. Tu não consegue abrir isso por linhas, e isso prejudica muito lá no final, porque se tu não conhece realmente o custo do teu produto, tu não consegue identificar, quando tu vê o que menos tu ganha, é o que mais tu vende. E daí tu tem que entender para poder corrigir. Então, um DRE bem estruturado, segmentado, hoje é um erro, cara, gritante. Sem contar também que muitas vezes tu tem alguns gastos que tu, o teu Prolabore. Não tira o Prolabore. Uhum. Como assim tu não tira Prolabore? Quando tu vê todas as despesas, inclusive algumas que tu nem sente que são torneiras que estão vazando, elas estão ali tomando, muitas vezes, grande parte daquela margem que não deveria estar tomando. Sim. Então, mas eu faturo tanto. Muitas vezes o faturamento ele te engana. Uhum. Na grande maioria, quem leva esse conceito, ele te engana muito. Principalmente na indústria. Que a indústria tem uma margem menor, né? Tu sempre tem uma estrutura muito grande para comportar. Então, isso geralmente ainda... tu ainda enxerga muito isso. Mas eu tô faturando, então eu tenho que aumentar a venda. Não. Tem que olhar primeiro o teu custo. Muitas vezes, assim, antes de acelerar, tu tem que revisar os teus freios. Sim. Então, essa é uma situação que primeiro tem que olhar o teu custo, né? E identificar exatamente o que te faz ali, o que deixa margem, né? O que deixa realmente tá na última linha. Sim. E quando tu tem isso aí muito genérico, tu tem dificuldade. Eu vendo, eu pago, não sobra. Então, esse é um erro bem, bem gritante que a gente enxerga aí em vários clientes quando a gente chega, né? Alguns prospects que a gente faz o diagnóstico. E não, porque o meu problema não é, meu problema ele é fluxo de caixa. Uhum. Eu preciso de capital de giro, né? Muitas vezes não. Sim, sim. É isso aí. Muitas vezes a gente enxerga o pessoal nesse gancho que o César falou, eu preciso de um capital de giro. Quanto? Uhum. Né? Aí é o Vai chute, pegar né? qualquer dinheiro Aí é o que tá chute. disponível no banco. Qualquer moeda que tu colocar ali, ele vai ser satisfatório ou não, né? Sim. Então, uma coisa que a gente vê que o pessoal não identifica são os ciclos financeiros, né? Uma coisa clássica, na indústria mesmo, tu tem o teu ciclo, ele começa quando? Começa quando tu gera o teu MRP. O que é MRP pra galera que é leiga? Aí o técnico tá aqui. Não, o que César já- acontece? Tu gera a lista, né? Baseado na tua ordem de compra que tu Sim. recebe do teu cliente, teu pedido, e tu gera baseado em cima do que tem no estoque. Uhum. Ele vai gerar lá dentro da tua estrutura de produto e ele vai só gerar necessidade de compra do que está fora daquele estoque. Uhum. Então,
Aí, quando tu abre, né, uma estrutura de produto, tu tem, se a indústria com aço, alguns tipos de insumos, muitas vezes são commodities, Uhum. e isso influencia muito no teu ciclo, Uhum. porque tem compra que tu tem que fazer uma compra estruturada, né? E então tu tem pedido mínimo. Então, Uhum. dependendo do que chega de pedido, tu vai ter que ter uma exposição maior do teu caixa. Sim. Vai ter que ter o desencaixe, porque tem uma compra mínima. Muitas vezes tu tem que comprar antecipado, porque ele tem um ciclo, né, de entrega mais demorado. Sim. Então, isso, quando a gente fala de entender o ciclo, isso é muito impactante. Por isso que tu tem que ter uma estrutura bem elaborada e um custo muito ajustado. Isso. Então aí tu tem um ciclo, né? Num exemplo, tu tem 15 dias para aquele produto chegar, Uhum. né? Ou 15 dias de logística dele até chegar interno. Tu gastou mais 1, 2 dias lá na preparação, lá no início. Ele chegou, juntou com todo o material que tu tem, até tu fazer a tua transformação interna. Se é uma empresa que ela compra a chapa e transforma a chapa interno, ela vai, o ciclo, sei lá, 30 dias interno, mais os 15 de compra e mais o tempo de expedição. E aí tu tem aqui o primeiro grande ciclo, que é o teu prazo médio de pagamento, né? Eu paguei, muitas vezes, comprei em 30, 60, 90, mas às vezes o 90 tu ainda nem consumiu o material do 90. Uhum. E aí tu tem o prazo médio de recebimento, aí tu vende em 30, 60, 90, teu prazo médio ali é 45 dias. Mas esse ciclo que tu fecha nesse tempo, esse aí é o que vai gerar a tua necessidade de capital. Ou tu tem capital próprio, ou tu busca capital de terceiro com antecipação de recebíveis, né? Ou outro produto que tu tenha hoje do mercado financeiro, tu busca isso para impactar. Isso também vai e isso vai ter um impacto direto dentro do teu preço, porque tem um custo, Uhum. né? Esse é o custo do dinheiro, né? Sim, certeza. Então, esse aí, essa conta, ela também muitas vezes não é vista. O pessoal olha muito sempre o contas a receber. Uhum. Eu tô financiando o meu cliente, né? Tantos dias. Mas tu tem que dar uma olhada sempre no ciclo inteiro. Quando que eu comecei a gerar? Desde quando entrou o pedido, desde quando eu apliquei o meu primeiro dinheiro para a Uhum. operação, até aquilo lá performar a última parcela. Entendi. Então, esse ciclo, ele vai acabar impactando na necessidade de capital. Entendi. É uma logística cálculo bem complexo, né? Até que a pessoa ela consiga ter tudo ali, né? Porque vamos lá, todo mundo olha o que entra, né? O contas a receber e o quanto tem a pagar. Mas não leva em consideração, né? Daqui a pouco, pô, quanto de estoque isso daqui quanto tempo vai ficar parado esse estoque, né? Quanto de dinheiro eu vou deixar parado aqui, enfim, né? Tem duas coisas, né? Hoje, nós nos deparamos com clientes, em alguns prospects, em alguns diagnósticos, o cliente tem um produto excelente, tem uma aderência de mercado excelente, só que ele está com esse meio de campo embolado. Vamos pegar o segmento, por exemplo, que vende para o Nordeste. O Nordeste hoje tem uma dificuldade de uma malha rodoviária que o frete é um problema. Uhum. Primeiro, chegar até lá, e segundo, que para lá é mais caro. Então, tu entende que quando a gente falava, por exemplo, de ter o ciclo de compra, ter um ciclo de transformação e um ciclo de entrega para te performar o teu contas a receber, olha o tamanho disso. Sim. Então, tu tem que entender que talvez eu tenha que ter 3 meses, se é um produto recorrente, né? Nesse caso específico, eu tenho que ter até, às vezes, 3 meses de estoque para aquele giro. Vai te alavancar em banco, tu vai te antecipar de produtos financeiros que tem no mercado, isso vai te dar um custo financeiro. Isso tem que estar dentro da tua formação de preço. Sim. E daí, quando tu te depara com isso, isso não tá lá dentro. Uhum. Então, tem alguém comendo aquela margem e ele não tá computado, ele não tá sendo visto, por isso que a gente tem que estar, sempre que a gente chega nas empresas, o custo, ele é revisto recorrentemente. Uhum. Porque a gente tem, vamos pegar nosso momento hoje, que é o diesel, que praticamente tudo que a gente tem ao nosso redor, ele anda no frete rodoviário. Então, o diesel está influenciando em tudo. Então, tu não pode, montei os meus custos.
mas é tudo muito dinâmico hoje na nossa economia. Sim. Então tu tem que revisitar. Não é uma vez tu formou o custo, ou tu formou o custo no primeiro momento que tu desenvolveu um produto ou serviço, Sim. né? Então isso é bem complexo. Talvez hoje na indústria seja o maior desafio, que é tu manter o teu custo de produto. Entendi. E como é que, vamos lá, eu sei que não é uma conta de simples assim, né? Cada produto, e para produto é uma conta e para serviço é outra, né? Mas vocês comentaram bastante ali sobre custos e isso entra dentro do preço, né? De como é que eu vou vender no final. O que seria uma conta básica para quem está nos ouvindo saber se o preço dele, né, o preço dessa pessoa, dessa empresa está coerente, né? Eu sei que tem vários itens que entram dentro de uma composição de preço final ali, né? Mas o que seria que, pô, a pessoa ela se questionar se o preço dela está correto hoje? Isso. O preço, ele. Primeiro, tá? Normalmente a gente revisa a parte de baixo da conta. Uhum, O preço, quem vai te dizer se está certo ou não hoje como mercado, como o nosso mercado ele é muito dinâmico, é o próprio mercado acaba ditando, né? boa. Se o teu mercado, se teu preço está dentro ou está fora. Uhum, O que nos diferencia é como que nós chegamos lá. Hoje, tem uma maneira que a gente fazia alguns anos atrás, preço, que tu ia lá, tu colocava custo e tu colocava inclusive um percentual de despesa dentro do. uhum, Pegava lá e dizia que tua despesa era 10% e tu colocava 10% no preço para pagar tuas despesas fixas, né? O que que a gente diz? A gente chega no produto sempre com margem bruta. O que que é a margem bruta? É o teu preço da tua matéria-prima, da transformação, da logística, o teu custo comercial, né? E custo de mão de obra direta. Para baixo, não adianta eu calcular e dizer que eu vou botar 10%. Vou uhum, botar 10, 15, 20% para pagar o custo financeiro, o custo fixo, porque a gente precisa de um ponto de equilíbrio, né? uhum, Vamos dizer o seguinte, ó, uma empresa que faturou R$ 1 milhão, no mês seguinte ela faturou R$ 500 mil. Ela botou 10% ali, né? Então ela pagou todos os custos fixos? Talvez não. sim, Não adianta eu colocar 10%, mas não alcançar o uhum, faturamento mínimo. sim, Então, e aí vem uma outra coisa. Muitas vezes o pessoal diz assim: mas como que o meu produto, eu digo que ele tem 30% de margem, quando eu olho o meu DRE contábil, eu estou fechando com 5%, uhum, né? Então, a gente costuma, o preço é trabalhar em cima de custo, na verdade, o preço em si é o mercado que te dá, a tua estrutura, tu trabalha em cima dos teus custos, né? E aí tu faz aquela conta que muita gente vê falar, mas pouca gente faz, que é o ponto de equilíbrio. Quanto eu preciso faturar para poder pagar meu custo fixo e uhum, os meus compromissos que eu já tenho de passivo, né? Que são as parcelas de investimento, de refinanciamento, de financiamentos. Então, quanto que eu preciso faturar para isso? Então, tu faz a conta do ponto de equilíbrio. Aí sim, que na verdade é a primeira grande meta da empresa. E aí nós entramos noutra pegada que é como uhum, se calcula a meta? Da onde sim, que sai o número da meta? Que uhum. número mágico é esse de meta? Né? Muitas vezes o pessoal diz, alcançamos a meta, vamos botar mais 10%, né? Uhum. Com base em quê, Com né? base em quê? Com base em qual mercado? Tu tem estrutura para te produzir mais ou tu tem espaço para vender mais? Ou é simplesmente uma vontade de botar mais 10%? Uhum. Então, esse cálculo para fazer o ponto de equilíbrio é o que vai me dizer o seguinte, ó, eu vendendo numa margem bruta o meu produto a 50, 60, 40%, 50% de margem bruta, eu vendendo esse produto assim, quantas vezes eu tenho que vender esse produto dentro do mês para chegar e poder pagar minhas contas ali e pelo menos chegar no Uhum. ponto de equilíbrio? E aí tu começa a pagar as contas. Então assim tu Sim, começa a trabalhar em cima do teu preço. É revisando toda a tua estrutura, inclusive de custo fixo. entendi. Podemos considerar então que um número, assim, aí ia perguntar para vocês quais números que o empreendedor ele precisa olhar. Um dos principais números, então, é entender o ponto de equilíbrio dele, Isso. porque é com base naquele custo fixo que ele tem, né? Enfim, vou ter Uhum. alguns variáveis ali dentro do próprio mês também, né? Mas com base naquele custo que ele tem, que ele precisa definir o que ele vai vender.
O ponto de equilíbrio, ele vai te dar aquela resposta de dizer assim, porque muitas vezes assim, cara, não estou conseguindo pagar minhas contas. Uhum. Eu preciso reduzir despesa, eu preciso aumentar a venda, o que eu preciso fazer? Então, quando tu vê que se a gente tiver com um ponto de equilíbrio calculado, tu vai saber se hoje o teu corpo, né? A gente costuma dizer se a cabeça é maior que o corpo, Sim, né? sim. Então tu vai saber mesmo se a tua parte não produtiva é maior que a tua parte produtiva, que numa empresa de serviço tá tudo bem. Muitas vezes numa empresa que presta serviço tá tudo certo, tem que ter pessoas, mas numa indústria não faz sentido, né? Então tem que entender qual ambiente que tu está e se aquele custo ele tá, se aquele custo fixo ele tá coerente com o que tu tá faturando. Quem te diz isso é o ponto de equilíbrio. Porque o ponto de equilíbrio, daqui a pouco, ele vai te dizer o seguinte: para te manter a tua estrutura, tu tem que faturar o que tu fatura hoje vezes 2. Aí tu vai dizer, bah, mas meu mercado não absorve isso. Então tu tá posicionado errado. A tua empresa tá do tamanho errado. Então tu diminui a tua empresa e continua tendo resultado. Para te ter resultado, tem que diminuir a empresa. Sim. E faturar, tu vai acabar faturando aquilo que tu faturaria, mas com uma despesa menor. Então tem que ser assim. Ou tu tem espaço para te crescer. Então, vamos batalhar lá na ponta de cima, vamos trabalhar na parte comercial. E hoje tem todas as ferramentas comerciais para trabalhar, e aí tu procura o crescimento e o atingimento desta primeira meta através da venda. Sim. Hoje nós temos um estudo de caso que a gente passou por um cliente que estava faturando 1,5 milhão e não pagava o custo dele. Revisamos os custos, tudo adequado. Por quê? Ele tinha lá, ele era um segmento frigorífico, e ele precisava ter várias posições por causa da vigilância sanitária. Então, o custo dele era, a estrutura dele era muito grande. Mas obrigatoriamente, pela legislação, ele tinha que ter várias posições que não podem se sobrepor a outras. Inclusive, tem um fiscal dentro da empresa que fiscaliza isso. Ali, como está tudo adequado, o teu custo tem que ser ali, só funciona se tu conseguir vender mais. Tu tem que aumentar o teu faturamento. Então, daí tu tem que trabalhar a estratégia de venda para aumentar e na outra de fomentar, que é procurar recurso onde, devido ao prazo médio de venda dele, o prazo que ele tem de transformação pós-chegada de matéria-prima, tu fomentar a operação dele para ele ficar de acordo para conseguir um faturamento maior. Entendi. Muitas vezes, eu falei antes, né? Antes de acelerar, tu precisa verificar os freios. Foi verificado lá. E necessariamente precisava ter aquelas posições, porque é legislação. O freio tava bom, então. E era legislação, ela dizia, menos do que isso tu não pode. Só tem uma forma. Para continuar a empresa, tu teria que aumentar o faturamento. Porque daí, aquelas pessoas lá, aquelas posições, elas comportavam maior faturamento. Sim. Só que hoje a empresa não tinha faturamento para ter o ponto de equilíbrio necessário. Sim. Então, tem sempre, depois da avaliação, do diagnóstico, da revisão, tu consegue entender se realmente primeiro eu reviso o custo, fecho as torneiras que preciso, entendo se precisa manter, se é necessário algumas situações, mas não preciso realmente alimentar. Tenho o pedido, preciso aumentar e vender mais. Sim, entendi. Boa. Não é uma conta básica, porque às vezes a gente entende, pô, a empresa tá indo mal, né? Vende mais que resolve. Porque daqui a pouco vender mais significa que o cara tá se prejudicando ainda mais se não tiver com os custos adequados. Nesse caso que tu comentou era ao contrário, o custo estava dentro do que precisava, aí sim precisava Exatamente. vender mais. Legal. Se vocês pudessem resumir, eu sei que é pouco isso, mas 3 números que o empreendedor, o diretor enfim, ali da empresa, ele precisa olhar e que muitas empresas às vezes não têm nem preparado isso, né? Não tem organizado. 3 números assim, 3 indicadores financeiros que vocês acham que precisa dedicar uma atenção a partir de amanhã para ver a saúde financeira da empresa. Primeiro é o fluxo, né? Esse é o primeiro grande número que ele precisa olhar. Esse é o fluxo. As margens do produto dele, né? E
E o EBITDA? O EBITDA dele, o EBITDA é o que vai trazer ele para uma equiparação de mercado, né? Então, é o que vai colocar ele dentro dentro da equiparação com os pares dele, com os concorrentes dele. Então, esses três, tu precisa ter o teu fluxo, a primeira ferramenta é o fluxo de caixa, a segunda é os teus resultados ou teus custos ali, que tu vai ver, até mesmo a gente entende ali que se a gente pegar ali a margem bruta, né, dele, então tu entender como que tu vai chegar nessa margem bruta, que isso parece fácil, mas também é complicado, o pessoal muitas vezes não coloca o teu custo comercial dentro, e às vezes tu vai lá e tu paga 5, 10% de comissão. Então, tem que entender a tua precificação, a parte de baixo da conta da precificação, e também entender o teu EBITDA. Sim. Então tá. Fluxo de caixa, margens e EBITDA. Isso aí. Esses são os números que a empresa... E se não tem, daí chama a Pleno para ajudar a achar os números, né? Vai fazer parte do nosso diagnóstico aí. Isso daí. Como é que é o processo de vocês quando vocês entram numa empresa, assim? Por onde que vocês começam? Na primeira parte, sempre é o levantamento inicial, ele começa pela parte de custos, né? Entender que se é aquele custo fixo que realmente muitas vezes não tem mapeado, e se tem, revisar. Montar o fluxo de caixa, né? Curto, médio prazo ali, para entender bem qual é que é o prazo médio de recebimento, qual é que é o descolamento de caixa, né? Paga antecipado ou paga em 30 dias e recebe aí depois do período de transformação no médio de 45, por exemplo. Isso é muito importante. Ter o primeiro DRE gerencial. Muitas vezes o DRE da contabilidade ele não reflete a realidade. Então, e não estamos falando da contabilidade, né? E sim, muitas vezes, de como que as informações chegam, né? Hoje isso, culturalmente, é uma dificuldade, né? A gente sempre trabalha com conciliação diária, com fechamento semanal, para quando chegar ao final do mês tu ter o fechamento mensal. Isso ajuda e facilita a contabilidade, te dá e te demonstrar a realidade do teu negócio. Então, o DRE gerencial, muitas vezes, ele acaba sendo mais rápido para um primeiro diagnóstico, né? Então, isso nos facilita bastante. Nós, por trabalharmos muito com reestruturação, a nossa maioria de clientes e prospecções que a gente tem são empresas em crise. Então, a gente tem que montar esse primeiro conjunto de informações, de ter o custo fixo na mão, ter o fluxo de caixa, entender todo o ciclo financeiro para a gente propor as primeiras ações. Criar um comitê de gestão, muitas vezes talvez um comitê de crise, né? Com contador, com jurídico, entender como estão as situações tributárias, porque hoje elas estão vindo para a mesa muito rápido. Então, esse é o primeiro trabalho, é entender e fazer um raio-x da empresa, né? Doa quem doer, para a gente realmente, porque a reestruturação, ela é uma ótima ferramenta, né? Mas todos têm que querer realmente que ocorra a mudança. Por isso que a gente sempre se coloca muitas vezes, na maioria das vezes, ao lado da direção da empresa, porque a gente vai encontrar as resistências, né? Muitas não é nem por maldade, mas é que o novo, o desconforto, ele gera isso, né? Então, essa parte do diagnóstico aí entra na empresa, tenta entender quais os primeiros problemas recorrentes que vêm atravancando, isso tu consegue. Ponto de equilíbrio, ferramenta de fluxo de caixa e o primeiro DRE gerencial. A partir daí, a gente começa a trabalhar junto com a contabilidade, junto com a empresa. Muitas vezes, quando tu tem que conter algumas situações, tu precisa do jurídico, né? Então, mais ou menos, basicamente é esse... A gestão, e quando tu começa a aplicar, aí tu fez o diagnóstico, tu começa a aplicar, a primeira coisa que normalmente dá certo e para te trazer como é que eu vou falar assim? Quando tu tem uma resistência, tu cria um comitê de gestão de caixa, a empresa, claro que a empresa vai designar as pessoas que vão participar desse comitê,
e tu começa a trabalhar para que aquela informação do comitê seja uma informação de unanimidade, Uhum. de unidade, né, digamos assim, que tu vai discutir internamente, vai ter, né, prós e contras, mas quando todo mundo sair naquela porta, todo mundo sai com uma informação só. E aí, a gente tira o peso ou aquela coisa assim, veio um pessoal aí que está ditando umas regras. Não, nós estamos decidindo, nós Uhum. estamos fazendo. Então, muitas vezes o comitê de gestão que nós criamos, ele primeiro, né? A gente começou lá, acho que uma das primeiras frases nossas, assim, a resposta sempre está dentro da empresa. Uhum. Aquelas pessoas que estão ali, elas participam do dia a dia, elas sabem o que que vem primeiro. Então, tu vai tomar uma decisão na escassez, muitas vezes tu vai ter algumas ordens de compra Uhum. e tu vai ter que decidir o que comprar. Sim. E aí tu vai ter que dizer o seguinte, a gente usa, né, uma pergunta que a gente faz assim, esse aqui, para a fábrica? Aí o cara vai dizer, para. Tá, então deixa aqui. Esse para a fábrica? Não, esse não para, então deixa aqui. Esse aqui para a fábrica? Para. Aí quando tu chegou no para a fábrica, tu somou, ainda não deu. Aí tu vai dizer assim, esse aqui para a fábrica primeiro? Aí o cara vai dizer, para, tá, então vem. Esse aqui, não, esse dá para esperar 2 dias, então deixa aqui. Sim. E aí tu vem fazendo disso. E também, muitas vezes, nesse comitê, e quem vai decidir, aí que tá, aí o cara vai, às vezes dá uma coisa errada, que assim, mas eu falei que aquilo lá ia dar errado, eu falei que tinha que comprar. Não, a gente já tira isso do comitê, porque no comitê foi nós que decidimos o que nós íamos comprar. Foi uma única pessoa. Foi nós. Porque tu imagina, nós vamos chegar na empresa e vamos decidir o que vai entrar na produção. Não. Quem vai decidir o que vai entrar na produção é todo mundo. Tu tem lá, vai ter o setor de compras, tem o setor produtivo, vai ter todo mundo na mesa. São só pessoas chaves, né? É? E que tem a clareza de cada segmento, né, dentro da empresa e é coletivo, né? Então, a gente foge desse debate ali, tinha que ter sido isso. É na mesa, é na hora, finaliza a ata, todo mundo assina. E a partir dali, é uma bíblia. Tu tem que seguir aquilo ali, porque é aquilo ali que vai fazer a gente sair da crise, Sim. né? Sim. Então, é nesse contexto, né? Isso, e nesse quesito do para a fábrica, não para a fábrica, né? Até internamente tu tira alguns conflitos também, né? Porque também sempre é o pessoal, ou é o pessoal do financeiro que é ruim, ou é o pessoal de compras que é ruim, ou não, aí tu começa a tirar o conflito e começa a ter uma decisão só também. E trazer essa unidade para dentro da corporação, né? Porque o ambiente de crise, ele também instaura problemas de colaboradores com colaboradores, é o ranço de um com o outro, né? Então tu tenta trazer isso para cá, para trazer isso para uma normalidade. E quando a empresa, tu tenta, e a nossa função também é demonstrar que a empresa quer mudar, que a empresa quer sair, ela não está mais na zona de conforto, ela quer sair dessa zona e ela quer ir além, né? Então, também trazer as pessoas para o lado da empresa, porque também muitas vezes as pessoas no ambiente de crise, tu também tem um desgaste entre os funcionários e a empresa. Então, trazer as pessoas para o lado da empresa. Sim. Excelente, porque às vezes no meio daquela bagunça, daquele caos, tá cada um puxando para um lado, né? Então, excelente estratégia de vocês, né? Disso daí, porque daí não foi uma pessoa que decidiu, é o comitê e tá todo mundo focado no quê? Na reestruturação da empresa. E tu né? tira os heróis da sala, Sim. né? Ou futuramente os vilões da sala, Uhum. né? Mais ou menos Porque é assim. muito fácil culpar, né? Exatamente. É muito O fácil culpar. O César tem um... O César sempre diz que sempre tem os heróis das 18 horas. O cara deixa estourar e das Sim. 18 horas resolve o problema. Sim. Então nós tiramos, nós desarmamos isso, né? E a gente traz isso para a normalidade para uma resposta de um grupo e não mais de uma pessoa. Legal. E como é que eu faço isso? Essa pergunta difícil e é o caso de muitos negócios, né? Como que eu faço isso dentro de uma gestão familiar, onde o que tá ali são pessoas, vamos lá, que daqui a pouco vão se ver em casa depois, vão, né, estar convivendo junto. Como é que é essa dificuldade, assim? Eu sei que vocês também têm não sei isso, se tu né? notou que o César chegou a fazer... Chegou a respirar um pouco mais fundo, né, César? Vamos lá. Profissionalizar não é tirar a família do negócio.
né? Isso é um corte? Isso é uma boa. Tu colocar clareza, né? Com papéis, com estratégia, e cada um entender onde cada um é bom. Muitas vezes só tem confiança. E a confiança em alguém que tá fazendo uma coisa que não é o que ele gosta de fazer, não é o que talvez ele faça melhor. Uhum. Então, é uma mudança cultural, né? Nós sempre apoiamos uma tomada de decisão, muitas vezes, de trazer um CEO para dentro da empresa, uma pessoa de fora, que possa coordenar melhor o que era confiança num papel realmente que vai fazer sentido para o negócio. Então, hoje tem a confiança, mas também tem o ego, né? Tem a vaidade. Então, é uma situação que nós temos que sempre nos colocar de forma fria, né? E trabalhar com números, para as pessoas realmente entenderem os seus papéis ali dentro. Alguns, às vezes, a gente tem que direcionar, outros acabam entendendo o seu papel, começam a ter uma resiliência, inclusive, né? E entender que aquele negócio, ele é o futuro da família, é a sequência dos filhos, dos netos. Todo mundo depende daquilo. Todo mundo depende. Por ao mesmo tempo que é bacana todos trabalharem juntos, ter um ambiente, ao mesmo tempo ele é um risco, porque é um negócio para toda a família. Então, por isso que eu digo, a confiança, ela tem que ser trocada por estratégias, por governança, por ações voltadas para o resultado, não para o conforto. Não posso falar porque o fulano vai se magoar. Fulano vai interpretar de forma diferente. E geralmente tu trazendo para a operação alguém de fora, alguém que é já do segmento, alguém que vem com uma clareza de gestão, é mais fácil do que tu eleger alguém da família, onde talvez vai ter vaidade ou não vai conseguir replicar as métricas de gestão. Então, talvez alguém de fora chegue e consiga impetrar, né, as ações mais firmes, orientar para resultados, cada um dentro da sua função, dentro do negócio. Então, esse é o maior desafio, é a gente trocar, né, a confiança por clareza, por resultado, colocar cada um, muitas vezes, quando eu comecei a trabalhar, o que tinha para fazer era isso. E, na verdade, isso é uma tomada de ação errada. A gente Sim. tem que entender quais são os potenciais para aquela pessoa, dentro daquela companhia. Então, e isso hoje talvez seja o maior desafio. Sim. Porque é que nem tu disse, a gente leva pro almoço de domingo, talvez. Ou alguém não vai no almoço de domingo, né? É verdade. Tem isso. Então, nesse quesito, a preparação ela é feita muitas vezes tu chega na empresa e eles só se falavam, né? Só conversavam, mas não tem demonstração de resultados, não tem tu não consegue olhar números, né? Então, uma das primeiras ações é listar naquela empresa quais são os melhores indicadores. Muitas vezes tu começa pelo que muitas vezes eles falam de tal número, mas não conhece o número, então tu começa com esses indicadores e começa a demonstrar que às vezes não é por aí, ou fortalecer os números que eles já conhecem. Por quê? Porque quando chegar alguém estranho, né, que vai sentar naquela cadeira que sempre foi familiar, como que eu vou saber se ele vai fazer, se ele vai cuidar da nossa empresa, se a gente vai saber dos números que hoje eu sei? Não, então a gente cria já a cadeia de indicadores e que vai chegar alguém ali e vai profissionalizar, né? profissionalizar aqueles números e vai te apresentar isso mensalmente, que é um número que ele também não conhecia, Sim. né? Então, essa mudança de cultura, normalmente a gente chega e vai mudando a cultura, vai moldando o processo para que eles estejam preparados. Quando sentar alguém ali, alguém reforce esses números e reforce a entrega desses números para eles, né? Então, como o César disse, a gente sempre fortalece muito essa crítica construtiva de todo mundo tá vivendo do mesmo teto. Isso é perigoso, né? A gente sabe que no Brasil hoje ser empresário é uma coisa difícil, as empresas nascem, Sim. as crises elas não são muitas vezes
internas, são crises externas. Então, tu pode ser o melhor administrador que tem, mas se teu mercado tá passando por um problema, tu vai passar junto, Uhum. né? Como tu vai atravessar aquele problema pode ser um diferencial, mas tu vai passar um problema quando a crise ela é uma crise externa, né? Então, nem que seja para gastar aquele dinheiro que tu economizou por anos, Uhum. né? Teu caixa pode ser que ele continue sendo alimentado, né? Sim. Mas tu vai passar por alguma crise em algum momento. Então, é arriscado e tu minimiza isso muitas vezes profissionalizando e tu tem que trazer essa discussão não é uma discussão fácil, porque muitas vezes a gente é contratado não para Uhum. isso, né? Tu é Sim. contratado para organizar, mas Uhum. no meio do caminho tu vê, "Tchê, a gente precisa de alguma coisa diferente. Terapia familiar, né? E muitas vezes a consultoria ela tem que ter essas sessões Sim. de terapia, porque faz parte do nosso trabalho, né? Então, nessa questão familiar, é disso, assim, as pessoas elas acabam confiando muito quando eles trazem a pleno. É uma empresa um pouquinho mais difícil, porque assim, a consultoria não é o Júlio e o César, Uhum. a consultoria é a pleno. Tem mais, tu Mais tem o teu pessoas. back-office, tem outras pessoas que trabalham contigo, mas eles se identificam muito com a persona, Uhum. né? Então, também um pouquinho, vai vir o nosso outro consultor ali, vai vir nas minhas férias, vai atacar aqui, ou vai tocar, ele é o especialista em produção. Uhum. Eu tenho um especialista em produção, então ele vai chegar lá, o especialista em produção, mas esse cara aí não, né? Sim. Não é o Júlio nem é o César. Então, tem muito disso, mas a gente vai desmistificando isso ao longo do tempo, né? Então, nós acreditamos ali que é pontual. Sim. Tu tem que ter um pouquinho de habilidade, tem que conversar, e como você mesmo disse, é uma terapia. Uhum. A gente tem uma frase aí, né, que é o que te levou até ali não é o que vai te levar Pro dali próximo pra nível. frente. E também não as mesmas pessoas. Uhum. Então, a primeira parte, que é tu conscientizar que tu precisa profissionalizar e colocar um profissional de mercado, primeiro para entender o teu negócio, que querendo ou não, ele muitas vezes está deturpado, né? Pelas vaidades ou até pela confiança, tu não leva a tal coisa porque tu confia. E num segundo momento, ele olhar o negócio dele para com o mercado. Uhum. Pô, eu tenho lucratividade, mas daí de novo eu não chego em faturamento, mas se eu olhar para o mercado no segmento, eu consigo colocar uma empresa do lado da outra, não consigo alcançar, ele tem mais inovação, onde é que eu fiquei parado? Uhum. Então, por isso que tu tem rever os papéis e colocar a mudança cultural no circuito. Sim. E, Sim. e quando Tem tu. coisas que não vão fazer mais sentido. Sim, com Mas e certeza. não adianta ficar batendo, que Uhum. não vai fazer mais sentido. Sim. E talvez essa seja a maior dificuldade. Uhum. E quando a gente fala, né, o que te trouxe aqui não é o que vai levar daqui para frente, é principalmente porque principalmente quando tu tá já na segunda geração. Normalmente a segunda geração, ela meio que se criou dentro da empresa. Dificilmente ela teve uma inserção fora daquele ambiente. Então, tu copia as boas práticas do passado, que foram feitas no passado, Uhum. mas isso no mundo de hoje, né? E a gente sabe que tu mesmo que fala muito em IA e Uhum. conversa sobre essa tecnologia toda, no mundo de hoje as coisas se transformam todos os dias. Então, tu não tem a vivência de uma outra companhia, de uma outra empresa a par tua. Então, isso te traz uma dificuldade, muitas vezes tu fica míope dentro do processo. Então, esse também é um dos gargalos de uma empresa familiar. Uhum. E eu trago também, que nem ego, vaidade, e aí elas estão completamente ligadas à emoção, né? E empresa, cara, compartilho muito e concordo muito com o que vocês falaram agora. E o que, cara, trouxe o cara 100 mil de faturamento, não vai ser o que vai levar ele a 1 milhão de faturamento, né? E principalmente, né, o lance da emoção. Porque com a família rola muita emoção, né? E aí, por exemplo, pô, tá indo na segunda geração, o cara tem o ego de, pô, eu que botei essa ideia aí, eu quero que essa ideia vá comigo Isso aí. até eu morrer. Beleza, daqui a pouco a empresa morre Primeiro. junto, assim, Ou e primeiro. morreu, né? Então, cara, concordo muito, assim. Eu acho que falta, principalmente em empresas familiares, a parte de racionalidade, né? Cara, tu precisa pensar no melhor pra empresa, senão tu bota tudo
tudo a perder ali, né? Eu sei que a gente, pô, daqui a pouco vai amar o familiar, enfim, mas tem que sair dali e pensar, cara, o que ficou na empresa, né? Não dá pra levar pra... Fica um dia brabo, mas no outro tenta melhorar, né? Tu sabe que tem uma situação que a gente visualiza e já visualizou bastante, tem mudado muito. E por que que a gente fala de profissionalizar, de trazer uma pessoa de mercado para trabalhar na empresa? Hoje tem muita mentoria. Ah, porque, mas anteriormente eram os conselheiros. Sim. Então o cara tem empresa há 20, 30 anos, mas eu tenho um conselheiro. Mas aquele conselheiro, ele não tá na operação. Ele te ajuda a tomar algumas decisões, a entender algumas coisas nessas empresas mais antigas, mas efetivamente ele não está na operação, ele não está vendo o número, ele não está vendo o mercado, ele está te dando conselhos, Uhum. né? Então, por isso que a profissionalização ela passa por contratar uma pessoa de mercado e realmente, de novo, ajustar as velas Uhum. e seguir em frente. Show de bola. A gente está se encaminhando para o final, mas eu tenho ainda mais algumas perguntas capciosas, digamos assim, e eu vou lançar uma delas agora, né? Dívida é ruim? Veja bem. Sim, não e talvez. Né? O que vocês têm a ver? Porque muitas das pessoas, né? Enfim, digo de um. Como é que eu posso dizer isso, né? De muito tempo de mercado, daqui a pouco pensa, pô, eu construí isso daqui até hoje sem R$ 1 de financiamento, alguma coisa assim, né? Então, trouxe isso para vocês assim, e aí, dívida é ruim? Nunca posso pegar um empréstimo ou daqui a pouco fazer uma dívida pode ser bom? Vamos lá. Lá no nosso ponto de equilíbrio, a Uhum. gente tem, inclusive, a gente consegue calcular o nosso grau de endividamento. A gente tem uma margem que ela suporta, né? Eu tenho capital, eu tenho que fazer a conta. Se eu tiver outros investimentos, outros negócios, e o meu negócio, ele suportar o endividamento, não tem por que tu não trabalhar com capital de terceiro, Legal. né? Hoje, vamos pegar transportadoras, os grandes players, Uhum. eles se alavancam em cima de financiamento. E isso só prova que se tu tem capacidade de endividamento, ele realmente ele é uma ferramenta de ganho estrutural, ele é uma ferramenta de expansão de mercado, de aumento de capacidade de produção. Então, só que desde lá no início, tu tem que entender a tua capacidade de endividamento. Daí tu tem que ir de novo lá atrás Uhum. e refazer tudo aquilo que a gente vem conversando ao longo ali da nossa conversa. Porque o dinheiro de terceiro, de uma linha de crédito bem estruturada, muitas vezes com programas de incentivo, é muito mais vantajoso do que pegar teu capital próprio, que é uma segurança. A gente passou por uma pandemia, no Rio Grande do Sul nós passamos por uma enchente. Então, se tu tem o teu capital alocado ali para segurança ou em outros nichos, em outras situações, fica muito mais fácil dele ali te salvar. Então, investimento, eu tenho capacidade de se eu alavancar faturamento, essa fatia vai se pagar, sobra, ele é uma ferramenta excepcional. Uhum. Nós temos hoje um case, inclusive, uma das empresas que a gente atua há muitos anos, inclusive a gente está nela há 8 anos já. Nós entramos, ela tinha uma crise profunda, né? Ela necessitou de uma recuperação judicial e ela passou por essa fase. E a gente já surfou uma onda de ser investidor já com ela já. E o que hoje com ela tá no mercado do agro, né? E nesse mercado agora que ele tá em baixa, ela faz máquinas, né? Uhum. E ela tá em baixa, então a procura tá bem menor. Ela tá abaixo hoje do ponto de equilíbrio, ou chegando próximo do ponto de equilíbrio. E a gente teve que se endividar. Teve que fazer um endividamento para manter a empresa agora nesse último ano. A gente decidiu por não baixar os ativos que nós tínhamos de investimento, porque a gente usou o próprio investimento para ancorar o endividamento. Então ele ficou mais barato. Porque assim, ó, vamos falar aqui números hipotéticos, tá? Se eu pegar 1 milhão que eu tinha guardado e consumir nas minhas dívidas,
talvez esse dinheiro me durasse 3 meses. Uhum. Mas eu tô passando 12 meses de crise. E eu ia ter que me endividar igual. Então o que que eu faço? Como eu tenho o resultado do meu investimento numa ponta, eu pago os juros do meu endividamento na outra, que a gente tá se ancorando, né, pra Se financiando, né? se financiando, o resultado financeiro, ele ainda assim é negativo, mas ele é muito menor, o impacto. Porque de um lado eu ganho, claro que eu pago um pouco mais hoje de dívida, mas entende que se eu usasse o meu investimento, Uhum. ele duraria 3 meses. Eu já estou há 12 meses na crise. Sim. Então esse cara aqui, ele todo mês ele me ajuda, eu tenho receita financeira numa ponta, Uhum. eu tenho despesa financeira na outra, e o resultado financeiro hoje, ele é Ele é amortizado, né? amortizado, ele é mais, eu ele é negativo, mas ele ainda assim é muito mais leve do que se eu não Uhum. tivesse. Então, nem estamos falando de vou usar capital de terceiros. Eu estou usando num cenário, novamente, um cenário de crise externa, Uhum. né? A gente preferiu ficar com aquele dinheiro até porque na, se alguma coisa der errado no caminho, eu Uhum. tenho aquela grana para absorver. Reserva. Em 3 meses eu não pagaria juros, mas eu estaria pagando um alto juros nos outros 9. Com certeza. Hoje eu tenho uma equalização com uma amortização, né, no encontro de contas entre um juro, Uhum. né, e um ganho de capital, e daí eu tenho uma despesa financeira muito menor. Tal. Excelente. E isso muitas vezes é fator competitivo com a concorrência, com o próprio mercado. Uhum. Excelente, excelente. Baita sacada, porque uma empresa que fala muito sobre isso é se vocês chegaram a ver, é o pessoal da V4. O Uhum. Denis da Sim. V4, ele fala, cara, dívida, né, só consegue crescer porque, cara, tá pegando dívida dentro do que é o correto ali, do que é a Da tua alavancagem, isso capacidade, aí, né? da capacidade de alavancagem, né? Não é à toa que eles conseguiram crescer aí alguns dígitos a cada ano. Mas Excelente. a empresa nada mais é do que uma extensão da tua vida pessoal, né? Uhum. Hoje, quem comprou o Não quer dizer que todo mundo precise ser assim Não, também, né? mas eu digo assim, ó, quem comprou, dificilmente hoje aqui no nosso meio, comprou o primeiro carro totalmente à vista, a sua primeira casa totalmente à vista. Não, ele se endividou, mas Tinha tinha capacidade de pagamento. capacidade de pagamento. Se endividou com capacidade de pagamento. E é onde muitas vezes tu consegue montar o teu patrimônio. Uhum. Ali na frente vai levar algum tempo, mas esse patrimônio ele vai ser teu. E isso é exatamente isso que acontece com a empresa. Sim, show. Vamos lá. Uma última pergunta antes da gente ir para o final. Como é que vocês enxergam o papel da inteligência artificial hoje na gestão financeira das empresas, né? E aí, enfim, a gente fala de inteligência artificial, a gente fala de tecnologia. Como é que vocês enxergam que isso vai ajudar as empresas no ponto de vista financeiro? Hoje, a IA, tu utilizando ela de forma estruturada, tu otimiza muito tempo. Tempo é dinheiro, né? Então, a tu criar processos otimizados que te tragam com maior velocidade, né, muitas vezes para uma tomada de decisão, não dá nem pra é um passo que tu não volta mais para trás, é que nem carro elétrico. Com certeza. Não tem mais como não existir, né? É daqui para frente. E é a mesma coisa a IA, se tu usar ela, de uma forma com que tu consiga, saber, né, tu entregar para ela o que realmente tu precisa, ela vai te ajudar e é um ganho de tempo, otimização, o teu percentual de erro vai diminuir, a resposta dela vai ser muito mais rápida. Vamos pegar o financeiro hoje. A gente já, conciliação bancária. Ou antigamente, tu tinha que olhar o extrato, ir lá, ticar, é o que eu tinha de boleto, é o que eu paguei no banco, é o que tá no extrato, gerou o relatório do sistema. Hoje ela faz sozinha, tu baixa o extrato dentro do teu sistema, ela consegue fazer a leitura e inclusive de como tu parametrizou, ela já aloca as tuas despesas. E daí pra gente que vem falando de DRE, né, a gente vem falando de ponto de equilíbrio, tu imprimir, extrair isso do teu sistema hoje, rapidamente, uma coisa que tu teria muitas vezes que depurar, baixar para um Excel, fazer uma conciliação manual,
É um ganho de tempo. E certeza. sem contar a tua base de dados, o teu painel de informações, né, o dashboard que tu consegue hoje ter no teu celular, quando tu abre o teu laptop, com uma rapidez que não tem, tu consegue atrelar a tua agenda, né, teus compromissos, os teus investimentos, conseguir fazer com que cada vez mais ela trabalhe por ti, te sobra tempo para te ser mais estratégico, né? Te dá um ganho competitivo muito grande e tu consegue olhar outras coisas que quando tu tá atrelado naquele processo maçante, aquilo ali tu ia deixar passar batido. Ou muitas vezes tu ia, pá, poderia estar fazendo isso, né? Sem contar que hoje nós temos uma dificuldade de mão de obra muito grande. E são processos otimizados que hoje com a IA tu consegue. Uhum. Então eu acho que é um ganho de performance que a gente só tem que olhar para frente e tentar extrair quanto mais, melhor. Uhum. Hoje, esse problema de mão de obra, basicamente, é geral em todas as... Vocês andam por Todas várias as... empresas assim, é o que todo mundo reclama. Todo mundo reclama. Hoje, nossos clientes, praticamente todos eles têm um problema hoje de mão de obra. A gente tem pessoas, né, Uhum. que a gente brinca, né? Tem que botar, muitas vezes, botar um cercadinho na volta dele ali, porque, olha, quando tu encaixa alguém certo, segura. É um problema que ele atravessa município, nós estamos aqui, é no interior, é no outro estado. Então, esse encaixe, como o César disse, da IA, em processos principalmente, ele não tem mais como dar volta, né? A gente vai lançar uma nota, normalmente tu puxa ali um PDF, joga para dentro do sistema, ele lança a nota sozinho hoje. Então, isso otimiza e a gente fala de pequenas, médias e grandes empresas. Então, tu tem empresas que lançam 10 movimentos por dia, que aí tu vai ter uma mão de obra que normalmente tu aproveita, tu faz um administrativo um pouco maior, né, do que simplesmente os departamentos ali. Como tu pegar uma grande empresa que é totalmente departamentalizada e tu tem lá, sei lá, 5, 6 financeiros, né, tantas pessoas no faturamento, contabilidade, e hoje eu acredito que a gente vai conseguir otimizar processos, como o César disse, com segurança, porque aí tem uma outra. Hoje em dia também muita gente virou especialista, né? Uhum. Mas a gente sabe que. Como é que eu escutei esses dias? Basta saber, tu tem que. Não basta tu querer usar a IA, tu Uhum. tem que saber perguntar. Tem que saber trabalhar para ela. Mas as pessoas entendem IA muito nisso, é no novo Google, né? É o Uhum. novo Google. A IA é muito mais do que isso. A IA tá dentro de processo, dentro de sistemas, coisas que normalmente ela tá além da tua pergunta, ela tá dentro de coisas que tu já otimizou e ela tá, às vezes ela tá passando na tua frente ali com alguns Sim. processos que tu nem enxergou, né? Nós que trabalhamos muito em reestruturação, né? E a gente trabalha com fluxo de caixa. Ele é uma ferramenta que hoje tu precisa, ele é fator importante para ti tomar decisão. Ele te dá, se tu conseguir parametrizar com inteligência, Uhum. ele vai te dar os teus gastos, tudo em tempo real. Então, para a gente que está trabalhando com previsibilidade, isso é um ganho pro financeiro específico que tu não consegue majorar o quanto que isso vai te agregar para tua tomada de decisão. Então, é um caminho sem volta. Cada vez mais a gente tem que se atualizar e entender o quanto que aquilo ali vai fazer sentido, né? E não tem. Hoje, com a condição precária de mão de obra, Uhum. com a tomada de decisão que tem que ser muitas vezes rápido, porque o mercado é dinâmico, né? O mercado muda todo dia. Sim, com certeza. Então, de outra forma, para quem trabalha para grandes empresas, elas já estão trabalhando, então isso é um diferencial. Uhum. E ele vai querer que tu responda aí na mesma velocidade que ele está te perguntando. Uhum. Então, não tem hoje como dar a volta para trás. Com certeza, com certeza. É, para mim, dando meus 10 centavos de contribuição aqui, mas é exatamente o que vocês comentaram. Se a empresa ela consegue organizar, que aí daqui a pouco uma própria Pleno, pô, tá bagunçado, né? Tem uma Pleno que pode me ajudar a organizar.
depois fica muito mais fácil com os dados organizados, porque não adianta botar IA em coisa que tá bagunçado, porque vai bagunçar mais Vai ainda. deturpar mais ainda. Exatamente, vai dar uma informação equivocada. Então, se os dados eles estão organizados, a IA ela pode ser uma bússola junto com, né, as pessoas, porque ela vai dizer, pô, daqui a pouco vai levar em consideração um cálculo complexo de, pô, qual o impacto do, vamos lá, do diesel aqui, sabe? Cara, daqui a pouco num histórico de como é que foi outras crises, pode ajudar, enfim, a ter um cálculo para ajudar nisso, algo que daqui a pouco a gente não, né, um leigo daqui a pouco não pensaria, né? Mostrou só trazendo isso, que os dados eles precisam estar organizados, e com a IA hoje a gente tem a facilidade de poder transformar isso num dashboard de uma maneira Isso. simples ali, E enfim, né? falando de uma empresa em crise, a resposta muitas vezes tem que ser muito rápida, né? Porque a empresa deixou de faturar 2, 3 dias, ou muitas vezes, né? Como tu faz, a empresa em crise, ela faz desconto de recebíveis, ela precisa para pagar uma folha de pagamento, ou até mesmo para adiantar aquela produção que tu tem que entregar, que vai fazer lá na frente no teu projetado, é o dia que tu precisa pagar, tu tá extremamente encaixado. Cada vez que tu otimiza o processo, isso vem e facilita e te ajuda. Então, numa empresa em crise, hoje eu acredito que a IA ela vem contribuir para essa tomada de decisão rápida, para saber muitas vezes dentro do mesmo turno alguma coisa muda, Uhum. alguma urgência aparece, e essa urgência, a empresa ela tá sempre ali no fio do arame, né? Uhum. Correndo aqui, e ela vai ajudar. Com certeza. Vamos lá. Se encaminhando para o final, para quem está escutando agora, qual o primeiro passo para organizar o financeiro, né? Além de falar com a Pleno aí, para a gente dar aquele recado final. Primeiro passo, né? A gente tem que ir atrás das informações, né? Ter a maior clareza, montar o diagnóstico, né? A partir dele, entender quais são as fragilidades, as fraquezas do caixa. Vocês conseguem ajudar nesse diagnóstico Sim, também? sim. Hoje nós temos como prática o nosso diagnóstico ele é gratuito, né? Nós não cobramos pelo diagnóstico, então nós temos um contrato de confidencialidade para poder ter acesso às informações, né? E a partir daí a gente consegue montar esse diagnóstico e já ter uma prévia de fluxo de caixa, de endividamento, ter uma clareza de quais são os passivos que a gente precisa negociar para caber dentro daquele ponto de equilíbrio que tu vai redesenhar, né? E também trabalhar muitas vezes o que a gente vai projetar para redução de custos. Por quê? Porque a gente olha a empresa olhando para o mercado. O que o segmento hoje está dizendo? E as informações, a gente tem empresa de capital aberto, eu não faturo igual ela, mas o meu produto eu consigo, claro, trazendo para dentro do meu tamanho, se eu estou ou não estou dentro dos parâmetros que tem que ter. Então, esse diagnóstico a gente faz de forma gratuita, desde que a gente tenha acesso fidedigno, né? E a gente não tá ali para julgar que tu tá fazendo certo ou tu fazendo errado. Nós estamos ali nos colocando à disposição para trabalhar num projeto de reestruturação, né? E a reestruturação, ela tem N ferramentas dentro dela, que a gente vai afunilando, né? Voltado sempre para resultado, né? Proteger a margem, proteger o patrimônio, traçar metodologias que atuem na cultura da empresa, trazer o colaborador para dentro da solução para ele se fazer parte. Então, esse é um processo que a gente consegue fazer a partir do diagnóstico, né? E esse diagnóstico a gente não cobra, né? É a forma que a gente tem como contribuir muitas vezes e tentar entender para se colocar à disposição para ajudar. Então, é uma premissa nossa aí sempre trabalhar voltado para resultado, porque no final das contas o que paga é o resultado. Com certeza, com certeza. Até porque a reestruturação, ela não é igual, né, para as empresas. Cada empresa tem sua identidade, cada empresa tem sua necessidade. Então, o diagnóstico, ele te norteia pro DNA daquele negócio. Então, tá voltado a isso. E a Pleno é uma consultoria hands-on, é mão na massa, né? Nós arregaçamos as mangas, a gente senta do lado, a gente ajuda a fazer, né? A gente se coloca à disposição do empresário, da direção da empresa, de forma que a gente vá conseguir construir junto, entendendo. Nós trabalhamos de uma forma
talvez um pouco diferente do que tem no mercado. Nós somos uma consultoria 360, então a gente atua no financeiro, né, na estratégia, mas a gente também, até por experiências e formações, a gente consegue atuar na produção. Então a gente consegue ter um olhar de PCP, um olhar voltado para uma programação, para qualidade, para entender o que aquele segmento ali a gente consegue extrair dele. Não é aquela coisa, não vou falar para não, porque senão vai gerar um corte ruim. Mas não é aquela coisa de tu ir na empresa, ficar um meio turno, conversar, deixar tarefa para fazer. Não, a gente ajuda a construir. Nós temos por prática de mesmo, na grande maioria, a gente tem projetos que a gente vai pelo menos uma vez por semana. Todos os nossos consultores, eles estão pelo menos uma vez por semana. Alguns projetos menores a gente trabalha aí numa visita quinzenal. Porém, nós olhamos todos os dias, a gente tem acesso sempre ao ERP da empresa, a gente consegue, quando a gente não tem, a gente tem as nossas ferramentas do Google que são compartilhadas em tempo real, então sempre que o cliente precisa, a gente está ali sempre pronto para atuar e olhando em tempo real. E a IA vem nos ajudando muito nesse sentido também. Show de bola, show de bola. Deixar esse espaço para se vocês quiserem dar um último recado. A gente agradece, né? Agradece aqui o convite, né? A Pleno fica à disposição, né? Dos empresários, né? Hoje nós ficamos em Porto Alegre, temos a nossa matriz em Porto Alegre. Nós também temos uma unidade hoje em Sapucaí do Sul, né? E consegue nos achar aí pelas plataformas aí digitais aí, mas a gente fica à disposição. Isso aí. É isso aí. Agradecemos mais uma vez o espaço aí. Te agradeço aí, que a gente aí possa aí, em alguns outros momentos aí vir falar aí de outros assuntos. Com certeza, com certeza. Então, muito obrigado pela presença e pelo tempo de vocês. De verdade, foi um episódio, cara, com muito conteúdo, uma aula sobre finanças e com certeza vocês vão voltar aqui para a gente poder falar de produção, de PCP, porque tem vários outros assuntos que vocês são especialistas também, tá certo? Certo. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, deixam o like aí, sigam o pessoal da Pleno, a gestão nas redes sociais, acompanhem ali. E é isso, até o próximo episódio.